Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, linda, maravilhosa, diva, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. Diversão! Nesse episódio, projetos para quê? Para que a gente faz projeto? Por que a gente faz projeto, né? Razão, motivo, circunstância. Vamos saber tudo. Se você não assistiu os demais episódios, corre lá, faz a playlist, assiste, pega a pipoca e maratona. Bom, vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, curtos na altura do ombro, tenho 43 anos, 1,64 m, uso salto, claro, porque eu sou chique, né? Estou com um vestido branco de estampa bege, olhos pretos, ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons brancos com conectores cinza. À minha direita está a nossa tela interativa, à minha frente um púlpito de acrílico onde fica o teclado e o mouse. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Ai, gente, olha, eu vou falar a verdade para vocês. Gente, esse material não foi porque eu fiz, não, gente, mas tá muito fofo. Dá vontade de muito apertar e levar pra casa. E a gente vai começar começando, então. Para que projetos? Vamos lá, acompanha aqui na nossa tela interativa. Que está num Padlet. Olha que coisa linda, gente. Está no nosso Padlet. O Padlet é um aplicativo online, você sabe disso. Então, todos os materiais são acessíveis e clicáveis, interativos, você clica, ó, hipertexto. Bom, nós já passamos aqui o que são processos investigativos, falando com o Pedrinho, que é, né, nosso íntimo aqui. Acessamos aí pelo Google Books e agora nós vamos aqui para nosso terceiro episódio, né? O que são, né, projetos para quê? A gente vai começar com ela. É ela, sim, uma animação brasileira. Se você não viu, então, olha, aproveita e assista, porque além de produção brasileira, é uma mulher, é cientista e a gente aprende um monte de coisa com ela, que é a Luna. Então, a gente vai começar com o show da Luna. Vou colocar a vinheta que está disponível no YouTube para tocar. Vocês acompanham a letra. Eu vou tentar cantar, tá bom? Mas assim, vocês sabem que nesse quesito eu preciso ir para o reforço. Então, ela começa, né, tem uma sonoridade, aí ela começa. Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro, é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir, o que está acontecendo eu vou descobrir. E aí, por aí vai essa letra maravilhosa dessa abertura, que é a abertura do show da Luna, tá? Então, esse clipe incrível, esse material incrível, produzido, né, aqui no Brasil, um desenho animado, assim, genuinamente, né, brasileiro. E é mais ou menos isso que a gente faz projeto, né? Para que a gente faz projeto? Para a gente descobrir o que está acontecendo aqui, né? Eu quero saber, eu não quero dormir, eu quero saber o que está acontecendo aqui. E o projeto, ele vai estruturar essa intencionalidade. O que está acontecendo na realidade da minha sala, com os meus alunos, na gestão da minha escola, né, nos meus processos formativos, com as dificuldades de aprendizagem, com os materiais didáticos, com os livros, com o currículo, com a didática, o que está acontecendo aqui? Eu quero saber. O projeto, portanto, ele é uma estrutura metodologicamente estruturada. A gente vai ver que tem aí uma norma específica para a construção de projetos, tá? Pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Tem uma NBR específica, a gente já chega lá. Não precisa decorar, porque isso muda todo o tempo, então, assim, é uma coisa que só precisa saber que existe. Bom, e aí a pergunta, né? O nosso objetivo é o quê? O nosso objetivo é justamente esse que está
proposto aqui, ó. Olha que lindo, né? Que vai ficar grande. Aí, ai, mas é falar, fala a verdade. E essa equipe do estúdio, gente, essa equipe do estúdio que deixa eu fazer essas coisas, opa, essas coisas malucas por aqui, sabe? Então, olha lá, né? Refletir sobre a aplicabilidade dos projetos na prática pedagógica. Sim, porque enquanto processos investigativos em educação, estamos discutindo como assumir essa postura de professor pesquisador, tanto nos seus processos formativos durante a sua formação acadêmica, quanto na prática educativa, ou seja, ao longo da sua vida profissional. E não só a sua prática, mas a partir dela também provocar a pesquisa como um princípio educativo na sala de aula com os alunos. Então, essa é a nossa proposta. Qual que é a importância dos projetos? Bom, a importância dos projetos é porque por meio deles a gente consegue solucionar problemas reais. A ideia é justamente essa da aluna, né? Você querer saber o que está acontecendo e descobrir o que está acontecendo para poder resolver essa situação. Então, na prática pedagógica, basicamente, a gente realiza projetos de pesquisa, não estou falando projetos didáticos, embora haja aí semelhanças e diferenças, mas são coisas, né, que não se equiparam necessariamente, tá? Por quê? Porque o projeto de pesquisa, ele vai atender um rigor metodológico e científico, que a gente já discutiu anteriormente. Se você não sabe, se você não lembra, assista o episódio anterior, faz favor. Que são os critérios de credibilidade, de confiabilidade, de escalonamento, de aqueles requisitos que, se eu realizar na minha escola, funciona. Se eu realizar na escola lá no Amazonas, funciona. Se eu realizar numa escola lá em Santa Catarina, também vai funcionar. Então, de replicar essa prática, ou replicar esse processo, ou essa metodologia de investigação. Além disso, o registro dessa ação, a validação dessa investigação pela instituição, que é uma instituição que autoriza você a fazer o projeto de pesquisa. Na maioria das vezes são as universidades, né, são as instituições acadêmicas, e as nossas escolas, as redes municipais e estaduais deveriam também fazê-lo, né? A gente não sabe por quê. Aí é uma pergunta. Portanto, né, o projeto serve para isso, para solucionar problemas reais, problemas advindos especialmente de preferência da nossa, falando em educação, da nossa prática educativa. Ali da sala de aula, dos métodos, dos materiais, das dificuldades de aprendizagem, das metodologias, dos instrumentos, tudo isso é objeto de investigação numa pesquisa em educação. Então, a dificuldade de um aluno para poder aprender a ler, a necessidade dos professores em fazer formação para trabalhar com a diversidade, com o multiculturalismo, são temáticas que a ideia é que partam ali da sala de aula, né, que partam ali da sua realidade. E a gente vai elaborar o projeto, estruturar, fazer um questionamento, igual diz o Pedrinho, um questionamento reconstrutivo, né, que é aquela curiosidade que nos move, que se materializa através de uma pergunta, que a gente chama dentro dos procedimentos científicos de problema da pesquisa. Sempre vai ser uma pergunta, sempre vai ser uma pergunta. Tá? Isso a gente herdou do plano cartesiano. Então, no plano cartesiano lá de René Descartes, a gente colocava, né? A gente não, eles, né? Que eu, mas o povo lá, né, da França fazia assim, colocava, isolava o objeto para estudá-lo. Já numa perspectiva mais pós-moderna, que é a do pensamento complexo do Edgar Morin, né? O pessoal ali da França é, né, bem animadinho. Ele já diz que não é possível isolar o objeto dessa forma. O objeto de estudo, o locus de estudo, sempre estará influenciado, multifacetado. E é nesse espaço que ele tem que ser analisado. A gente está falando, claro, das ciências, né, de ciências humanas, ciências sociais, mas essa perspectiva também alça voos aí nas ciências exatas, nas ciências biológicas, tá? Qual que é a intenção na realização de um projeto?
A intenção na realização do projeto é transformar a educação a partir da investigação, né? Então, aqui, ó, quando eu coloco, né, transformar, aí, vou até subir aqui, transformar a educação a partir da investigação. Essa é quase que o fim último do projeto. Então, eu estruturo um projeto com o meu problema, a gente vai ver daqui para frente, né, qual que é a estrutura desse projeto, para que eu busque uma solução para esse problema que eu identifiquei. Então, tem um negócio aqui que eu quero saber, né, como aluna. Quero saber o que está acontecendo, como que isso funciona, como é que eu posso melhorar isso. E aí, eu investigo e, ao fim, alcanço algumas respostas provisórias para esse problema. Então, o objetivo é encontrar respostas. Essas respostas nem sempre são as respostas adequadas, tá? Mas são processos para os quais a gente colabora e contribui. Às vezes a gente tem uma resposta negativa. Significa que a pesquisa deu errado? Não, não significa que a pesquisa deu errado. Mas significa que ela me mostrou um ponto do qual eu preciso me aprofundar para que aquilo não seja repetido, ou aquilo seja mitigado, ou então que eu conheça esses olhares ou esses cenários para que eu possa, então, fazer novas investigações. Aí vamos acompanhar aqui que tem mais coisa, né? Olha só, exemplos de projetos inspiradores. Um projeto. Sim, falando aí da diferença entre projeto, então há uma áurea, né, de que projetos de pesquisa e projetos escolares são diferentes. Sim e não. Sim e não. Sim, por quê? Porque os projetos escolares, esses que a gente desenvolve na escola, por exemplo, que são projetos temáticos, interdisciplinares, como Feira das Profissões, não sei, sobre algum teatro, qualquer temática que a gente faça na escola. Né? Projetos sobre empreendedorismo ou projetos sobre a literatura brasileira, são considerados projetos escolares porque tem uma estrutura de objetivos, de metas, de metodologia, de prazos, de ações de cada um dos agentes, certo? E, claro, tem uma fundamentação teórica, né? Os conteúdos e as competências que vão ser trabalhados e qual a perspectiva que vai ser trabalhada. Se vai ser trabalhado por metodologias ativas, por processos interdisciplinares, aí vai depender do projeto. A questão é que nesses projetos escolares, mesmo que eu tenha atividade de pesquisa escolar, e isso a Luciana Araújo vai falar muito, ela não é necessariamente, na análise que nós temos no Odierno, ela não é necessariamente uma pesquisa científica, porque esse projeto não passou por um registro num comitê de ética, ele não foi considerado como uma investigação quanto ao rigor e aos critérios de cientificidade, tá? Então, essa é a diferença entre eles. Quanto às similaridades, os dois têm praticamente a mesma estrutura, com objetivos, praticamente as mesmas intencionalidades. Todavia, o projeto escolar, às vezes, ele é descreditado pelos demais quanto ao ponto de produção de conhecimento educativo, de conhecimento pedagógico. Ele é considerado mais como uma ação, não como uma produção de conhecimento. E é isso que a gente quer mudar com essa discussão aqui, com essa jornada de processos investigativos. Porque sim, ele tem condições operacionais, estratégicas de fazer com que esse projeto seja um projeto científico que produza conhecimento, tá? E aí a gente tem aqui, alguns exemplos de projetos que foram, existem inúmeros exemplos de projetos, é claro, mas a gente traz aqui alguns projetos para vocês conhecerem, tá? E entre esses projetos, a gente traz aqui uma convocação, tá? Uma convocação. Você vai acessar aqui o link. Esse link é um link do Google Forms. Eu vou abrir aqui para vocês. Ele vai carregar aí a página, olha que bonitinho, né? Processos investigativos. E aqui você vai colocar o seu e-mail e vai colocar um desafio. Descreva um desafio educacional que você quer investigar. Imagina que você é aluna, né? Que você é aluna. Aluna não é aluna,
Luna. Aluna do show da Luna. Então, imagina que você é a aluna e você quer investigar. O que você quer investigar na educação? Coloca aqui para a gente ver quais são as suas intenções, quais são os seus sonhos, quais são os desafios que você quer encontrar aí dentro, né, da educação. E se você gostou, você vem aqui, ó, dá um coraçãozinho para, né? Acessa aí, dá um coraçãozinho, tá? Bom, aí o que que a gente tem? Dentro aí de processos investigativos, a gente vai ver que para solucionar problemas, a gente precisa investigar esses problemas. A ideia dos projetos é solucionar problemas reais, transformar a educação por meio dessa ação. E aí a gente tem aqui duas conexões muito interessantes, que é uma lista da nova escola, tá? A respeito de projetos. Então, pesquisa sobre a educação para ir né, bora curiar, fazer igual a Célia Marques aqui com o livro temático da nossa região aqui da Amazônia. Então, aqui nessa página da Nova Escola, a Nova Escola, que é uma publicação, uma revista, não é científica, não é um periódico científico, mas é uma revista que sempre traz reportagens, publicações sobre a educação. Inclusive, tem um repositório de planos de aula, de debates, de discussões excelente, né? Super recomendo. E aqui tem várias pesquisas, tá? Que foram aí produzidas pela... Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver melhor, né? Então, olha, a gente tem aqui várias pesquisas que foram feitas, estamos diretamente no site aí da Nova Escola. Então, várias pesquisas que foram tratadas, que a Nova Escola fez uma busca e trouxe esses elementos. Então, ó, apenas 3 em cada 10 alunos com deficiências participam efetivamente das aulas. Então, é uma pesquisa sobre educação inclusiva feita aí pela Nova Escola. E aí tem outras pesquisas, como promover a saúde mental do docente. Pesquisa revela a realidade e desafios dos educadores, profissão, professor, os desafios da formação inicial. Olha só, né? A gente discutindo isso. Pesquisas revelam que saúde mental dos professores piorou e por aí vai. Várias pesquisas, e aqui são pesquisas educativas, né? A Nova Escola traz a reportagem a respeito dessas pesquisas. E tem também aqui, né, a pesquisa, um rol de pesquisas aí do Itaú Social, que vem trazer aqui mais para o ensino fundamental 2, tá? Mas a atenção aqui é sobre a estrutura de projetos de pesquisa como instrumentos de transformação da realidade social. Então, são 14 projetos que foram selecionados aí pela Fundação Itaú Social, e aí eles vão trazer esses títulos, né? Convido vocês a conhecerem, é claro, aqui não dá para a gente conhecer todos, então deixa eu só aumentar para a gente visualizar com maior clareza. Isso. Ó. Né? Sucesso escolar em busca de estratégias para o fortalecimento de crenças de eficácia. Qual que foi o objetivo? Objetivo, né? Para que eu faço o projeto? Olha aí. A perguntinha que responde à intencionalidade de realizar um projeto é para que eu faço um projeto? Que se transforma num objetivo, para diagnosticar os níveis de eficácia percebida por estudantes, demonstrar as fontes de variação entre alunos e escolas e apontar recomendações, olha aí a transformação da realidade, que propiciem o fortalecimento das crenças de alta eficácia acadêmica para que sejam testadas de forma causal. E aí vamos ter outros projetos, uma lista de 14. Eu vou fazer só mais um, só para que vocês fiquem curiosos. Então, outro projeto, novos significados para alunos do ensino fundamental, no contexto da socioeducação, linguagens para a autonomia e a cidadania. Foi aí em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E o objetivo é qual? Para quê? Promover o protagonismo juvenil, por meio, olha só que eu vou até destacar aqui, né? Porque o para quê é promover o protagonismo juvenil por meio das linguagens que permeiam práticas pedagógicas em diferentes áreas do conhecimento. Então, esse rol que está disponível aí no link, você pode acessar, tá? Ele vai permitir que você conheça aí alguns projetos reais que foram elaborados a partir do conceito de pesquisa científica e, além deles,
serem projetos didáticos, projetos escolares, eles também foram projetos científicos porque produziram conhecimento e fizeram intervenção na realidade. Ai, que tudo! É tudo isso, né? Eu acho isso fantástico. A capacidade do professor de realizar essa diferença na escola, na sala de aula, eu acho isso uma coisa assim de outro mundo. Então vamos fazer aí nossas novas conexões. E aí, né, esses projetos, para que eles servem? Eles servem para o Paulinho, né? Para que a gente faz um projeto? A gente faz esse projeto para transformar a realidade e esse projeto ele precisa o quê? Porque ensinar exige pesquisa. Ensinar exige pesquisa. O Paulinho vai falar que a prática do ensino, ela exige pesquisa, porque ela é, né? Deixa aqui, olha só. Ai, o Paulinho, muito fofo esse menino, não é? Então, ó, Pedagogia da Autonomia, que na minha perspectiva é um dos maiores títulos dele, embora, né, o que tenha tido mais impacto tenha sido Pedagogia do Oprimido e depois Pedagogia da Esperança, mas eu particularmente gosto e acho que todo mundo deveria começar por Pedagogia da Autonomia. Nesse livrinho curtinho, o Paulinho vai falar o quê? Que ensinar exige pesquisa. É óbvio que ensinar exige pesquisa. Não existe um planejamento de aula, por exemplo, no qual você, professor, não tenha pesquisado, minimamente pesquisado. Não é pesquisado o material, pesquisado o livro, pesquisado o material didático. Embora essa pesquisa, a gente esteja, né, fazendo uma compreensão no sentido lato, não com rigor científico, mas todo ensinar exige pesquisa. E a gente quer transformar esse ato de pesquisa em, de fato, um ato de pesquisa científica, valorizar essa prática profissional que é a pesquisa pedagógica. O Paulinho, ele vai dizer o quê? Vamos aumentar aqui para a gente ver direitinho o que o Paulinho vai dizer para a gente, porque senão a gente não vê nada, né? Bom, o Paulinho vai dizer o quê? O Paulinho vai dizer que, ó, ensinar exige pesquisa, porque a investigação, ela é um ato político, ela é um ato político-pedagógico. Por que ele é um ato político-pedagógico? Porque o objetivo de se pesquisar a realidade da prática escolar é transformar essa realidade. E é nesse momento que ela é um ato político. Eu não sou apenas espectador da minha sala de aula, eu não sou apenas espectador da minha escola, do contexto do bairro, da cidade, da localidade onde a minha escola está, enquanto professor. Eu sou um agente de transformação e, como tal, essa ação, ela é um ato político, ela é uma intervenção política, porque eu me posiciono sobre uma realidade, sobre um status quo do qual eu não concordo, e é por isso que eu modifico. Mas se o permanecer quieto, o não questionar, também é um ato político, mas é um ato político passivo e às vezes inconsciente. O que o Paulinho vai destacar aqui é que a educação, por si, é um ato político. É um ato político pedagógico, porque é por meio da educação que ela transforma. Qual que é a intenção aí? A intenção é que haja superação do senso comum. Então, a minha escola, ela não recebe merenda e tá tudo bem? A minha escola não tem janelas e tá tudo bem? A minha escola sofre com violência no bairro e tá tudo bem? Claro que não. Isso não está bem. Isso precisa ser questionado, superado. A maioria das vezes a gente aceita isso como uma condição normal da nossa realidade. E não é. Um dos princípios da pesquisa é justamente esse, questionar essa realidade. E aí o Paulinho vai dizer para a gente, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, não existe essas coisas, né? Não há ensino sem pesquisa e não há pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no outro, um no corpo do outro, enquanto ensino contribuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, pois constatando, intervenho. Intervino, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.
Gente, só isso, na aula acabou, né? A gente não precisa falar mais nada, porque o Paulinho já falou tudo, não é verdade? Então, olha só, pesquisa aqui, você pode acessar aí o livro do Paulinho, Pedagogia da Autonomia, que está disponível no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E aí, olha só, aqui a gente tem o livro Pedagogia da Autonomia, que é nossa referência, é uma das nossas referências bibliográficas. E aí ele vamos localizar aqui, né? Ctrl F, ensinar exige pesquisa. Vamos ver, olha lá, ensinar exige pesquisa. Olha lá o trecho em que nós estávamos dentro do livro da Pedagogia da Autonomia. E aí ele continua, ó. Pensar certo em termos críticos. Vou aumentar para que a gente possa ler melhor. Opa, aumentei demais. Aí. Pensar certo em termos críticos é uma exigência que os momentos de ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade do senso comum para o que vem chamando de curiosidade epistemológica. Nossa, olha, ai, cheguei até assim, ó, uma alegria aqui, hein? Um espanto nos meus conhecimentos meteorológicos, ó. Uma curiosidade epistemológica. A curiosidade ingênua do que resulta indiscutivelmente um certo saber. Não importa que metodicamente desrigoroso. É a que caracteriza o senso comum. Percebam. O saber de pura experiência feito. Pensar certo do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, quanto o respeito e estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica do educando, cuja promoção da ingenuidade não se faz automaticamente. Então, a aula acabou e agora vocês leiam Pedagogia da Autonomia e não precisa... Bom, aqui o Paulinho está falando que, olha, quando ele chama de curiosidade epistemológica, é justamente transformar aquela pesquisa escolar em algo rigoroso, em algo sobre a origem da prática pedagógica e tornar isso uma atividade intrínseca ao ato de ensinar e de aprender por meio da pesquisa. Mas se você não conhece esses termos, só dá um Google aí, né? Olha, eu já faço uma pesquisa básica aí. O que é epistemologia? O que é gnosiológico? O que é, né? Todos esses termos aí que o Paulinho traz, que a gente acha que o livro é simples, mas nada. O livro é bastante complexo. Então, quando o Paulinho faz esses questionamentos, ele traz a curiosidade como elemento intrínseco do ato da pesquisa e de que o ensinar exige esse procedimento, pois sem ele não há superação do senso comum. Ou seja, eu aceito a violência na escola, eu aceito que meu aluno tem dificuldade de aprendizagem e, portanto, não há nada que fazer para que ele possa aprender, eu aceito que o sistema de gestão não financia adequadamente os materiais da escola, eu aceito que eu, enquanto professor, não sou devidamente valorizado e aceito, simplesmente aceito. Então, não é essa a discussão que a gente se propõe a fazer aqui. E aí, para a gente encerrar, a gente vai encerrar esse episódio, gente, é claro, porque tem muito mais. Né? A gente faz aí conexão com a Luluzinha. A Luluzinha, que é maravilhosa, que vai numa de suas obras discutir as dimensões da gestão e a gente analisar o que tem a ver projeto, processos formativos e investigativos em educação com gestão escolar. Bom, tem tudo a ver. Se você não sabe o que tem a ver, você tem que ler. Tem que ler. Tem tudo a ver porque o gestor escolar, provavelmente, na maioria das vezes, ele vai ser um professor, evidentemente, na maioria das vezes. Né? Não sei, alguns casos raros em que, não sei o que acontece, né, com a consciência de certas pessoas, mas, bom, deixa pra lá que isso é outra discussão. Bom, ele será, na maioria das vezes, um professor. E, enquanto professor, a tomada de decisão na gestão de uma unidade de ensino afeta
toda a instituição. Afeta os professores, afetam os servidores, afetam os alunos, afeta a comunidade, afeta o bairro, afeta o sistema de ensino. E essa tomada de decisão, ela tem que ser baseada em quê? Ela tem que ser baseada em evidência. Tomada de decisão baseada em evidência significa que essa evidência é uma evidência o quê? O quê? O quê? Evidência científica. É uma evidência científica. Como evidência científica, ela adveio do quê? De um processo de investigação científica, atendendo o rigor metodológico, os critérios éticos, os registros, né, e todos esses elementos que nós já discutimos nos episódios anteriores. Então, a Luluzinha vai dizer que o projeto, especialmente falando da gestão, é uma possibilidade de você articular teoria e prática. Aqui nesse vídeo, na hora que você clicar aqui, você vai ver a Luluzinha conversando com você, né? Claro, porque, né? Luluzinha, porque a gente é íntima, né, gente? Nós somos quase best friends, tá? Então, a Luluzinha, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma entrevista falando dessa articulação sobre a teoria e a prática a partir do posicionamento do gestor escolar e do uso dos dados científicos, ou seja, a tomada de decisão a partir das evidências que são os dados científicos, o conhecimento científico produzido por meio da pesquisa. Ela vai tratar aqui. O projeto vai funcionar como uma problematização da realidade da escola e, para isso, a construção da autonomia da escola. Por que autonomia? Porque as escolas não são independentes. Evidentemente, de acordo com a legislação que nós temos no Brasil, as nossas escolas, elas são escolas autônomas, mas não independentes. Por quê? Porque as escolas, elas estão ligadas a um sistema de ensino, a uma rede de ensino, a uma secretaria, seja municipal ou seja estadual. Mesmo a secretaria municipal, ela tem vinculação com a secretaria estadual e essa com o Ministério da Educação, com todos esses outros locais, tá? Então, a gente tem essas situações que são afetadas aí pela estrutura do sistema de ensino. E aí, essa construção da autonomia é, portanto, advinda dessa tomada de decisão baseada em evidências. Essa articulação entre teoria e prática, ela se compõe a partir da seguinte forma, né? A construção da autonomia, porque a escola, ela é autônoma à medida que ela consegue tomar essas decisões para resolver os seus próprios problemas. Problemas do seu contexto, da sua realidade, da sua prática, dos seus professores, dos seus alunos, da sua comunidade. Nesse sentido, ela é autônoma. E tanto mais essa autonomia é validada se ela se basear em evidências. E não nos achismos que às vezes temos enquanto senso comum. Então, a Luluzinha vai tratar disso aqui, especialmente compreendendo a gestão escolar como um processo investigativo. Olha que lindo isso! Ai, gente, é por isso que ela é fofa, né? Porque olha o termo, olha tudo que está imbricado nesse tema. Gestão escolar como processo investigativo. Porque investiga a realidade. Não há uma tomada de decisão puramente pelo que se acha, se encontra, ou se não acha, se não se encontra, mas por uma investigação daquela realidade. Onde, de fato, isso se materializa? Isso vai se materializar lá no projeto político-pedagógico, que é um dos maiores e mais importantes documentos da escola, e nesse projeto político-pedagógico vão se enraizar os projetos escolares. E a ideia é que esses projetos escolares investiguem, por exemplo, o déficit de aprendizagem, as demandas de materiais, as necessidades da comunidade para que as ações da escola se comuniquem, dialoguem com essa realidade e tenha significado nessas práticas. Então, é sobre essa perspectiva que a Luluzinha vai falar de que a gestão escolar é um processo investigativo, tá? E vocês podem acessar o livrinho da Luluzinha aqui nesse link do Google Drive, tá? E, claro, né, também vocês podem aí acessar o livro comprando ele, né, diretamente nos nossos canais. Bom, sobre, né, o para
que fazer projetos, então acho que a gente deu uma dicasinha, não é verdade? Nós colocamos aí algumas indagações na cabeça de vocês. Espero que sim, espero que essas provocações tenham sido aí iniciadas. E em 30 minutos é o que dá. É claro que aqui eu trouxe generalizações. Se você quiser saber de verdade o que dizem esses autores, como se estrutura um projeto, para que serve um projeto, você tem que ler. As referências estão todas disponíveis no ambiente virtual, aqui no nosso Padlet e também na descrição do episódio. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.